O que mais cai sobre a floresta amazônica no seu vestibular? Você sabia que a floresta amazônica ela também é chamada de floresta equatorial? Pois é, no seu vestibular pode cair uma dessas duas. Bom, para quem não conhece, muito prazer, meu nome é Arnaldo Ridani, sou professor de Geografia e Atualidades aqui do canal Geoatual, canal mais informativo, crítico, que vai te trazer informações pertinentes para o seu vestibular e totalmente voltada para o vestibular. E fala aí, vestibulando e vestibulanda, tudo bem com você? Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. E vamos lá então para, em primeiro lugar, o nosso contexto. E aí você pode me perguntar, mas Arnaldo, por que a floresta amazônica ela tem tanta vegetação? Por que as árvores elas têm um porte tão grande assim? Por que é tão robusta assim? Em primeiro lugar, chove muito na Amazônia, certo? Sim, todo dia chove. Lembra que é o clima equatorial, onde você tem uma baixa latitude, então automaticamente a temperatura é muito alta e chove muito o ano inteiro. A chuva ela é bem distribuída ao longo do ano. Tem alguma característica, alguma nomenclatura para essa região onde chove muito no planeta Terra, além de ser uma região intertropical ou então uma região tropical, região equatorial e por aí vai? Sim, isso se chama ITCZ, ou Zona de Convergência Intertropical, ZCIT, tá bom? ITCZ é em inglês, ZCIT é em português. Zona de Convergência Intertropical, zona de convergência que converge, que encontra. Intertropical, entre trópicos. Essa região, essa zona, é uma região muito úmida, onde vai favorecer o processo de formação das zonas de baixa pressão, que são regiões onde você vai ter a intensa produção de chuva. Ou melhor, produção não, porque não está na indústria, né? A intensa formação da chuva nessa região. Ou seja, vai chover demais, tá bom, vestibulando e vestibulanda? Não se esqueça dessa ITCZ. Aí o que acontece? Ela é sempre fixa? Não, tá bom? Ela vai ser mais intensa no verão do hemisfério sul, ou seja, no final pro começo do ano, e no hemisfério norte ela vai um pouquinho para norte, um pouquinho a norte da linha equatorial, ou melhor, da linha do Equador. Tranquilinho? E você sabia que não tem muita vegetação rasteira lá na Amazônia? Sim, vestibulando e vestibulanda, como a mata é muito fechada, você não vai ter muita incidência de raios solares lá no solo. Consequentemente, a vegetação rasteira, ela não vai ter muita iluminação, consequentemente ela não vai conseguir crescer. E além disso, vestibulando e vestibulanda, olha só, dentro da geografia física, é muito importante você saber que a floresta equatorial, ela é higrófila, ou seja, adaptada ao clima úmido. Além disso, ela vai ser muito densa, as árvores elas são muito juntas umas às outras, então ela é uma mata fechada, heterogênea, ou seja, todas as vegetações, as árvores e tudo mais, a fauna e a flora são muito diversificadas, são muito diferentes, principalmente por causa da elevadíssima biodiversidade, tá bom? As folhas elas serão latifoliadas, pega o caderninho e anota tudo isso, hein? Qualquer coisa, volta um pouquinho no vídeo para você anotar. Latifoliada, ou seja, as folhas são abertas e também, olha só, isso eu sempre falo e as pessoas costumam, como eu posso dizer, elas costumam duvidar, mas isso é muito sério, pode confiar. O solo da Amazônia, ele é pobre. Sim, você acredita nisso? Aí é o momento em que muitas pessoas vão desligar o vídeo e vai falar: isso é fake news, esse professor não tem nada a ver e tudo mais. Eu fui descobrir isso principalmente lá na época da faculdade, quando eu ingressei lá na USP. E aí a professora de pedologia, assim ela explicou que como na Amazônia chove muito, vestibulando e vestibulanda, essa água vai infiltrar. Só que a água que infiltra, ela acaba carregando todos os nutrientes que vão embora. Consequentemente, vai ter a lixiviação, haverá lixiviação, que é como se fosse uma limpeza então do solo, retira todos os nutrientes devido à elevadíssima quantidade de água disponível lá. Só que, aí você vai me perguntar, ué, mas calma aí, então se o solo é pobre, por que tem tanta vegetação? É por causa da camada superficial do solo, que é de serrapilheira. Se escreve serrapilheira, mas se fala serrapilheira, que é o horizonte ó, que é a camada de humus, belezinha? Ou seja, toda a matéria orgânica que está se decompondo, galho, folha, animais mortos, todos eles vão decompor, vão nutrir o solo, as raízes das árvores vão sugar esses nutrientes e o resto será lixiviado. Então é por isso que nós não podemos desmatar, porque se desmatar não tem como plantar de novo, porque o solo é pobre. O solo é profundo, mas ele é pobre. E você conhece o Mato Piba ou Mapitoba? É o seguinte, não é nada do que você está pensando. Mato Piba é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.
Atualmente, na atualidade, é a maior fronteira agrícola que nós temos do agronegócio, que fica na região norte e nordeste, e é muito importante você saber disso porque é lá onde há o maior arco de desmatamento. E aí você vai falar, tá, Arnaldo, mas eu já sei tudo de desmatamento. Vamos ver se você sabe todas as consequências? Bom, em primeiro lugar, aquecimento global, você vai ter a retirada da vegetação que vai acabar não absorvendo mais tanta poluição, ou seja, não vai purificar o ar, mas também tem outros dois fenômenos. O desmatamento ele vai fazer com que haja mais erosão e lixiviação, como eu havia falado, e olha só, essa erosão vai intensificar o processo de assoreamento dos rios, ou seja, vai dificultar o transporte através do rio. E não se esqueça, tá? Com a chuva nós vamos ter o que? A lixiviação, belezinha? Ou seja, a limpeza de todos os nutrientes, fazendo com que esse solo ele não seja tão apropriado assim para o plantio. Aí você vai ter que colocar fertilizante, insumo, isso e aquilo, e aí o solo ele vai ficar uma mistureba que talvez não seja tão bom assim. E aí nós vamos para as críticas. Em primeiro lugar, as terras indígenas indo para o saco. E aí, contraditoriamente, em março, meio de março, aí, quase meio de março de 2022, Bolsonaro ganha uma homenagem por tudo que fez pelas terras indígenas. O que será que ele fez pelas terras indígenas a não ser desmatar e liberar o desmatamento? Além disso, vestibulando, preste atenção, hein? Porque pode acontecer, opa, peraí, você tem as questões indígenas, você tem invasão nas terras indígenas, os indígenas eles morrendo, inclusive, dentro do terreno deles. Você vai ter grilagem, ocupação de falsificação do território, principalmente das terras, né, que eram dos indígenas, e você vai acabar fazendo o processo de grilagem. A expansão do agronegócio, o problema não é a expansão do agronegócio, mas o problema é que ele não vai cuidar do solo. Você tem uma área muito vasta aqui no Brasil, só que, infelizmente, boa parte dessas áreas, elas são concentradas nas mãos de poucas pessoas. Nós vamos ter o aquecimento global, ou seja, quanto menos vegetação, mais quente pode ficar o planeta. E, além disso, vestibulando, novas pandemias, elas podem surgir com o desmatamento. A própria OMS já alertou isso, viu? Pois é, para quem não sabe, a OMS ela faz parte da ONU, né? Organização Mundial da Saúde, OMS. Belezinha? Então, só fazendo uma revisão, lembra que você viu todas as características da vegetação equatorial floresta amazônica. Ela é higrófila, latifoliada, você vai ter a zona de convergência intertropical, ZTCZ ou ITCZ. Além disso, você agora sabe que o solo da Amazônia ele é pobre, não entra muita radiação solar, por isso que você não tem uma vegetação muito rasteira. Belezinha? E olha só, não perca porque aqui no canal eu tô cheio de vídeos importantes para o seu vestibular. Grande abraço, se cuide e até a próxima. Tchau, tchau, vestibulando e vestibulanda. Bons estudos!